nós vamos conhecer, a partir de agora, o segundo mecanismo de divisão celular, a meiose. Esse processo é um mecanismo muito especial. Ele garante a reprodução sexuada. Na maioria dos organismos multicelulares, a reprodução ela é realizada por gametas, ou seja, as células sexuais que são geradas a partir desse mecanismo de divisão. Aqui nós temos um esboço resumido de como que esse processo acontece. É possível ser visto aqui que a meiose ela acontece em duas grandes etapas, que é chamado de meiose 1 ou primeira divisão, meiose 2 ou segunda divisão. Nós verificamos aqui que, sendo um processo de divisão celular, nós precisamos lembrar que antes dessa célula se dividir, ela precisa preparar para que essa divisão aconteça. Então, nós estamos verificando aqui que tem um ciclo interfásico, assim como teve antes da mitose acontecer. Ao analisar o material genético dessa célula, nós verificamos que essa célula é uma célula diploide 2N igual a 2. Quando ela passa pela primeira divisão, a meiose 1, essa célula vai dar origem a duas novas células. E veja bem, durante a meiose 1, dois eventos são marcantes e nós devemos nos atentar para eles. O primeiro deles é que os cromossomos homólogos, eles se aproximam e essa aproximação vai permitir que ocorra a troca do material genético, conhecida aí como crossing over. O que é visualizado aqui pela diferença das cores desse cromossomo. O segundo evento é que nós podemos verificar que ocorre também nessa primeira divisão a redução do número de cromossomos. Começamos aqui com uma célula 2N igual a 2, ou seja, o conjunto completo de cromossomos presentes nessa célula. E aqui nós verificamos que cada célula que vai se formar nessa primeira divisão, elas vão ter a metade do número de cromossomo. Ou seja, elas vão ser N igual a 1 cromossomo, cada uma delas. Cada uma dessas células vai entrar na segunda divisão. E aí nós percebemos que ao final do processo, nós vamos ter 4 novas células e em relação ao material genético, nós verificamos que cada uma dessas células tem a metade do número de cromossomos iniciais. Se essa célula é uma célula diploide, essas células são consideradas haploides. Só que cada uma dessas divisões, elas são subdivididas em 4 etapas. E que são elas? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Se essas fases elas estão ocorrendo na primeira divisão, elas vão ser identificadas como prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Se elas estão presentes na segunda divisão, para diferenciar da primeira, elas vão ser chamadas de prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Vamos trabalhar detalhadamente cada uma dessas fases? Quando nós falamos de prófase 1, automaticamente nós entendemos que esse é um mecanismo que está acontecendo na primeira divisão. E a prófase 1, ela é ainda subdividida em 5 etapas, que são chamadas de leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Em cada uma dessas fases vão acontecer eventos que são próprios da prófase 1.
A primeira etapa da prófase 1 é chamada de leptóteno. Leptóteno vem de leptos, e aqui nós vamos observar um evento que começou em G2, dando continuidade. Lá em G2, nós falamos que o material genético ele começa a condensar. E esse processo ele continua durante a prófase. Então, em leptótenos é possível nós observarmos a cromatina mais delgada, mais espessa. Um outro evento característico de prófase é a segunda etapa, zigóteno. Quando nós falamos de zigótenos, zigos significa laços irmãos. Durante essa fase, os cromossomos homólogos, eles se pareiam. E esse pareamento ocorre porque entre eles existem sequências gênicas semelhantes. O pareamento ocorre devido às sinapses, mais precisamente um complexo sinaptonêmico que é formado nesses cromossomos. E aqui nós vamos observar que o pareamento vai permitir a terceira etapa, que é fundamental para a meiose. Em paquíteno, e paquíteno vem de pax, espesso, nessa fase aqui, esses homólogos que se parearam, eles vão trocar material genético, que é o processo de recombinação gênica, mais conhecido aí como crossing over. Essa troca de material genético, ela vai ocorrer entre cromátides não irmãs de cromossomos homólogos. E nós vamos observar que isso acontece porque lá em diplóteno, que significa diplos, essas cromátides não irmãs, elas estão tão sobrepostas, formando uma estrutura de quiasma, que vai estar permitindo que ocorra essa troca de material genético. Em diacinese, nós vamos observar que diacinese vem de dia, através, kinese, né, de movimento. Nós vamos ver que esses homólogos, eles tendem a separar após a troca desse material genético. E aí vamos lembrar também que é durante a prófase 1 que vai estar acontecendo o desaparecimento da membrana nuclear, do nucleolo, para colocar todo esse material genético que está sofrendo toda essa modificação disperso ali no citoplasma. E aqui nós podemos visualizar alguns desses eventos. Então veja só, aqui nós temos a membrana nuclear, que durante a prófase vai acontecer o seu rompimento, o desaparecimento, assim como o desaparecimento do nucleolo. Aqui nós estamos visualizando o material genético, a cromatina, se tornando mais espessa, porque a condensação ele é um processo que está acontecendo aqui em prófase 1. Aqui nós observamos, então, que esses cromossomos, os homólogos, eles se pareiam. E como eu disse para vocês, esse pareamento, ele ocorre devido a um evento que é chamado de sinapse. E aqui nós observamos, em paquíteno e diplóteno, que esses cromossomos eles já estão mais delgados. É possível nós observarmos aqui os pontos de quiasma. E é a partir desses quiasmas aqui que nós estamos observando, é que ocorre a troca de material genético entre cromátides não irmãs de cromossomos homólogos. Então, esse evento ele é chave na meiose, porque é a partir dessa troca de material genético que nós vamos observar a existência do que nós chamamos de variabilidade genética. Ainda em prófase 1, uma outra coisa que nós vamos observar, um evento importante, é a formação das fibras de fuso. Porque é na segunda etapa que nós verificamos que essas fibras de fuso posicionam esses cromossomos nas regiões centrais, na placa equatorial. Então aqui, ó, é possível nós observarmos os centríolos dessa célula e a partir dele as fibras de fuso
que podem ser chamadas aqui de fuso mitótico, e elas são direcionadas para a região do centrômero, onde elas são ligadas, e com isso elas permitem que esses cromossomos fiquem posicionados nessa região. Metáfase, nós observamos que é onde ocorre o grau máximo de condensação desse cromossomo. E aqui do lado nós temos uma visualização de como de fato essa célula pode ser analisada. Aqui nós estamos vendo uma célula com a membrana aqui e aqui o seu material genético. Quando nós conseguimos delimitar essa membrana, fica mais fácil de nós identificarmos as fases. E aqui, ó, é possível ser visto esse material genético na região mais central dessa célula, o que caracteriza a metáfase 1. Durante a anáfase, nós observamos aqui que ocorre um encurtamento das fibras de fuso. Essa fase, ela é chave para que a gente possa entender o mecanismo de meiose. Porque se nós verificarmos bem aqui, o encurtamento das fibras de fuso que acontece na anáfase 1 provoca a separação dos cromossomos homólogos. E eles são direcionados para as regiões polares, as regiões opostas. Aqui para nós, essa visualização real em uma célula, esse evento de anáfase 1. A telófase 1, que é a última etapa da primeira divisão, nós vamos observar aqui que esses cromossomos, eles chegam nas regiões polares e aqui nós verificamos a descondensação do material genético, o aparecimento da membrana nuclear e do núcleo e o desaparecimento das fibras de fuso devido ao seu encurtamento total. Do lado de cá é visto isso em uma célula real. E aqui nós também observamos o efeito da citocinese. Bom, a partir de agora, nós temos cada uma dessas células entrando na segunda divisão, na meiose 2. Vamos acompanhar. A meiose 2, nós vamos ver todas as etapas, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. E aqui nós observamos que a prófase 2, agora, o material começa a condensar novamente, ocorre a ruptura da membrana nuclear, o desaparecimento do núcleo, o aparecimento das fibras de fuso, são eventos clássicos de prófase. E aí nós entramos na metáfase 2. Nessa fase nós já sabemos aonde esses cromossomos eles estão posicionados, que é na placa equatorial, na região metafásica, e isso acontece justamente devido às fibras de fuso. E nós verificamos aqui o grau máximo de condensação desse material genético. A anáfase 2, nós vamos entender que, ao contrário do que aconteceu na anáfase 1, agora, devido ao encurtamento das fibras de fuso, ocorre a separação das cromátides irmãs. Evento muito parecido que aconteceu lá na anáfase de mitose. Essas cromátides, elas são direcionadas para as regiões polares e chegando lá, devido ao encurtamento das fibras de fuso, nós verificamos então que ocorre a descondensação desse material genético, o reaparecimento da membrana nuclear e também do núcleo, e aqui a citocinese sendo visualizada. Nós estamos vendo aqui na parte de cima células com essas diferentes fases para que a gente possa entender como que de fato isso acontece. Aqui nós temos o evento da citocinese, né, que foi mostrado anteriormente, mas para que nós possamos ver com mais detalhe, aqui ó,
cada uma das células que vão ser formadas por esse processo, e aí nós temos 4 novas células sendo formadas aqui. E aqui nós temos os produtos desse mecanismo de divisão. Vamos analisar. Essa célula, que é chamada de célula mãe nesse processo, é uma célula que contém o conjunto completo de cromossomos, é uma célula diploide, e essa célula aqui, ela é 2N igual a 4. É possível nós observarmos aqui que morfologicamente esses cromossomos são diferentes, e essa diferença faz com que o pareamento aconteça entre os homólogos, que aconteceu lá na prófase 1. E aí nós verificamos que o produto desse mecanismo vão ser 4 novas células. Agora, essas células com a metade do número de cromossomo, ou seja, N igual a 2, e essas células são chamadas de células haploides. E essas são as células sexuais, os gametas que vão permitir a reprodução sexuada. Aqui nós temos os dois mecanismos, a mitose e a meiose, para que a gente perceba claramente a diferença que existe entre esses dois processos. E aí eu vou deixar claro para vocês que a mitose é um processo que ocorre em células somáticas, enquanto que a meiose ocorre no ciclo sexual. A mitose, ela resulta em 2 células filhas, idênticas entre si, idênticas à célula que lhe deu origem, enquanto que a meiose, ela vai dar origem a 4 células. Cada uma dessas células são individuais, porque elas são diferentes entre si e elas também são diferentes da célula que lhe deu origem. O mecanismo de mitose é um evento que acontece e ele mantém o número de cromossomos. Já a meiose não, ela reduz o número de cromossomo pela metade. Nós percebemos que essa manutenção do número de cromossomo na mitose ocorre porque durante a anáfase de mitose ocorre a separação das cromátides irmãs e nós verificamos que o número de cromossomos na meiose ele é reduzido porque durante a anáfase 1 ocorre a separação dos cromossomos homólogos. As cromátides irmãs, elas vão se separar durante a anáfase 2. Essas células, elas são diferentes por quê? Porque durante a prófase 1 ocorre o mecanismo de recombinação. Nós vamos verificar ainda que as células em mitose, essas células, elas podem ser tanto células diploides quanto células haploides. Agora, uma célula em meiose, necessariamente, ela precisa ser uma célula diploide. Isso significa o quê? Que uma célula que sofre mitose, ela pode sofrer sucessivas mitoses. Enquanto que uma célula que sofre meiose, se ela for entrar num outro mecanismo de divisão, necessariamente esse mecanismo tem que ser mitose. Uma célula que sofre meiose, ela não passa por outro mecanismo de meiose. Então, nós observamos que a meiose é um mecanismo de divisão celular que permite que ocorra, a variabilidade genética que é existente nas espécies. Vamos avaliar agora a variação da quantidade de DNA na meiose. E aqui nós temos um gráfico, onde nós temos nesse eixo a quantidade de DNA, representada por Q, e aqui nós temos as diferentes fases da meiose. Nós temos aqui o ciclo interfásico, as suas fases G1, S, G2, que antecede também a meiose. E nós verificamos aqui que
A célula começa com uma quantidade 2Qs de material genético. Durante a fase S, esse material ele é duplicado e aí passa de 2Qs para 4Qs. E ele é mantido com essa quantidade em G2, prófase 1, metáfase 1. Em anáfase 1, devido à separação dos cromossomos homólogos, eles voltam para a quantidade de 2Qs e que vai ser mantida em telófase 1, prófase 2, metáfase 2 e aqui na anáfase 2, essa redução aqui é a redução que ocorre devido à separação das cromátides irmãs para que o mecanismo de divisão ele seja finalizado. Dessa forma, foi possível então visualizar como que o mecanismo de meiose ele acontece.